Boa noite. A polémica sobre a exploração do lítio em Portugal assumiu esta semana a forma de contestação popular à entrada do secretário de Estado Adjunto e de Energia em Boticas. João Galamba acabou por não poder participar numa sessão do Centro de Informação de Covas do Barroso. Para além dos riscos ambientais e de saúde pública nas explorações, como é o caso desta a céu aberto, está também em causa a forma de concessão de uma nova exploração sem concurso público a uma empresa desconhecida e com reduzido capital social, como é o caso de Montalegre. As suspeitas que já entraram na discussão política levaram o PSD a pedir a ida do governante ao Parlamento. Outro grande negócio envolto em polémica é a atribuição do tratamento de resíduos orgânicos a um consórcio que envolve a Mota-Engil, sem concurso público. E na área da eletricidade, somam e seguem os lançamentos de concursos para novas centrais fotovoltaicas ou para o alargamento dos parques existentes, incluindo também as eólicas. São negócios de muitos milhares de milhões de euros que passam pela assinatura de João Galamba. O secretário de Estado da Energia é precisamente o convidado desta edição do Negócios da Semana. Obrigado por ter vindo. Peço ao João que espere mais um pouco. Vamos já para um curto intervalo. São apenas segundos. Voltamos em breve. E agora sim, vamos já para a entrevista com o secretário de Estado Adjunto e da Energia, Dr. João Galamba. Eu começo por lhe perguntar, tem noção exata de quantas centenas ou milhares de milhões de euros passam pelos negócios que dependem de uma assinatura sua? Tem essa noção? Olha, ali na peça de entrada, por acaso tinha dito que muitas licenças solar e eólica que passam pela minha assinatura, deixe-me informar que deixaram de passar na alteração legislativa que fizemos. A assinatura dos contratos passou para a responsabilidade do Diretor-Geral da Energia. Não seja tão literal. Então, não pela sua assinatura, mas pela sua decisão. Tem noção deste volume enorme de negócios, que são de centenas ou milhares de milhões de euros, certo? Tenho noção da enorme importância, da área que tutelo, sim. Imaginava-se há algum tempo a decidir assuntos de tanto valor económico e financeiro? Não me imaginava, mas cá estou agora neste lugar, tentando fazer o melhor que posso e consigo. Eu queria só corrigir uma coisa, se não se importa, José Gomes Ferreira, no início da peça, tinha dito que eu não tinha realizado a visita a Boticas, isso não é verdade. Eu cheguei a Covas do Barroso, no Conselho de Boticas, estava um grupo de manifestantes à espera, verificámos que não havia particular interesse nenhum dos manifestantes em falar com o Governo e eu entrei no centro de informação como estava previsto, com jornalistas ao lado. Portanto, estranho um pouco que os jornalistas que estavam ao meu lado e que me viram entrar e que me viram estar lá dentro durante meia hora, depois tenham dito que eu não estive lá, mas de facto estive, e há fotografias que o provam. E a seguir fui, como previsto, ao local onde foi feita a prospecção e pesquisa e onde a empresa pretende sediar a mina. Mas não teve a participação dos populares, que era suposto estarem a ouvi-lo e a fazer perguntas. Não, depois, por acaso, quando fui lá ao local depois da mina e quando no regresso, cruzei-me com cerca de 8 a 10 pessoas que tinham estado nos protestos, mas que já estavam com disponibilidade de conversar, e eu saí do carro e estive cerca de 20 minutos à conversa com 6, 8 pessoas, 10 pessoas, já não me lembro do número exato. Portanto, sim, a visita ocorreu, eu visitei o que estava previsto, nos termos em que estava previsto. A única coisa que não aconteceu como previsto foi a chegada a Covas do Barroso. Não foi possível falar com a população local que estava em Covas do Barroso, não depois a que encontrei quando voltei da mina, mas não foi seguramente por indisponibilidade para explicar, para dialogar por parte do Governo. Pergunta muito concreta. Porquê é que decidiu, a 26 de março, atribuir a tal nova exploração de lítio em Mangualde, em Morgado e Carvalhais, portanto isto é Conselho de Montalegre, à Luz aos Recursos Portugal Lítio, estou a dizer exatamente o nome porque é uma empresa desconhecida do grande público, com capital social reduzido, 50 mil euros, sem concurso público? Porque a empresa detentora de direitos de prospecção e pesquisa tinha assinado um contrato com o Estado em 2012 que fazia várias coisas. A primeira é que garantia a atribuição da concessão se essa empresa fizesse prospecção e pesquisa e identificasse e evidenciasse a existência de recursos geológicos. O que aconteceu? A empresa... Garantia como? Está escrito no contrato. O contrato assinado pelo Ministro, ou em representação do Ministro Álvaro Santos Pereira, foi o diretor de serviços, penso eu, ou o diretor-geral da DGEG na altura, em 2012. Foi celebrado um concurso com a empresa
a Luso Recursos, e se não me engano no seu artigo 14, o que está é que o Estado garante a atribuição da concessão. E, portanto, o que eu fiz em março... Está no artigo? Eu acho que é o artigo 14 do contrato. Eu tenho aqui Mas há uma lei geral que releva sobre o contrato. E o que a lei geral diz é que a concessão é um direito da empresa que realizou a prospecção e pesquisa. Espera lá, João. O decreto-lei é o 88/90, sim. que não determina que quem faz a prospecção faz a exploração. Diz apenas que após o período de prospecção e pesquisa, a empresa tem o direito de requerer. Sim, e o contrato mas o direito de requerer não é automaticamente o conceder e o obter. E o contrato assinado em 2012 diz está expressamente previsto no contrato que o Estado garante a concessão à empresa, Luso Recursos. Eu tenho mas aqui o se contrato, é uma lei geral que se releva sobre esse contrato, um contrato não é uma lei. Um contrato é uma execução. Sim, mas o contrato, na sequência de uma lei. O Estado... Se afronta o princípio de direito que está na lei, porque o Dr. João Galamba, tenho que lhe perguntar muito diretamente, se afronta o princípio que está na lei ou que estava na lei na altura, porque é que o Dr. João Galamba nenhum princípio que está na não lei. diz assim, não, apesar de o contrato dizer que está garantido, nós, Governo, temos o direito e o dever de interpretar a lei e não atribuímos sem ser por outra via como concurso público. E a lei diz que a empresa requer, o contrato diz que o Estado garante e não há nenhuma base legal para não atribuir uma concessão a uma empresa que realizou prospecção e pesquisa se ela tiver cumprido todas as obrigações da prospecção e pesquisa que constam do contrato e que estão previstas na lei. E, aliás, nem podia ser de outra forma, porque se não houvesse garantia de concessão, ninguém fazia prospecção e pesquisa. Ou seja, uma empresa, quando se candidata a prospecção e pesquisa é uma atividade essencialmente de conhecimento geológico. Aliás, uma das razões porque as áreas de prospecção e pesquisa são tão grandes é porque no início, no primeiro ano, 2 anos, nem há nenhuma sondagem. Portanto, aquilo é quase trabalho de gabinete, fotografias, e é quando depois identifica-se a parcela com potencial dessa área de prospecção e pesquisa, e é sobre essa parcela, muito mais diminuta que a área toda, em que depois vão fazer furos e sondagens. Mas uma empresa só realiza prospecção e pesquisa, ou seja, só investe no conhecimento, não investe pro bono. Investe se tiver a garantia, de facto, que se no decurso dessas atividades de prospecção e pesquisa é evidenciar recursos geológicos que entenda serem comercialmente viáveis e que tem que reportar à DGEG, não pode haver dúvidas sobre a atribuição da concessão. Pela simples razão. Não pode haver dúvidas. Nunca, em nenhum lado do mundo, uma autorização para prospecção e pesquisa atribui automaticamente o direito de explorar. Não é automaticamente. Porque depois há um conjunto de requisitos que, se não forem cumpridos, essa empresa salta fora, como claro é óbvio. E eu não disse que não havia um conjunto de requisitos, não é nenhuma atribuição automática. É se a empresa cumprir os requisitos... Desculpe, João, mas o que fez foi atribuir-lhe automaticamente, invocando o trabalho que tinha sido feito pelo governo anterior. O que eu fiz foi... Após um relatório de prospecção dos resultados da prospecção e pesquisa, assinado pelo ex-diretor-geral Mário Guedes, que atestou o cumprimento total das obrigações contratuais celebradas entre a Luso Recursos e o Estado, portanto, realizou a prospecção e pesquisa e identificou recursos, cumpriu as obrigações contratuais todas e que decorrem da lei, e a seguir há uma informação do técnico especialista, um despacho de aprovação do chefe de divisão, um despacho de aprovação do diretor de serviços, um despacho de aprovação da subdiretora-geral da DGEG, um despacho de aprovação do diretor-geral da DGEG, e eu, com base na lei e com base no contrato assinado pelo Estado português, só tinha uma alternativa: verificar se eles tinham razão, que todos os pressupostos legais estavam cumpridos, e até agora não houve ninguém que me conseguisse dizer o contrário. Portanto, não havia nenhuma base legal para não atribuir a concessão àquela empresa. Continua a falar do Decreto-Lei de 88/90 sim, o Decreto-Lei de 88/90 e do despacho da atribuição da exploração, da prospecção e pesquisa, que, segundo diz, garante também a exploração. Eu posso ler a norma do contrato, se quiser, que eu tenho aqui. O Dr. João Galamba sabe que esta lei foi, entretanto, mudada por Caldeira Cabral, o Ministro da Economia, que seguiu Álvaro Santos Pereira. Não foi mudada por Caldeira Cabral. Foi tão mudada que agora diz que se houver várias empresas a querer explorar a mesma área em que uma delas fez a prospecção... Não foi por Caldeira Cabral, a lei é de 2015. Mas foi mudada. É de Jorge Moreira da Silva. Reconhece que foi mudada. Sim. E se houver várias empresas interessadas na exploração,
onde uma ou outra fez prospecção e pesquisa, não é líquido que essa primeira tenha e tem que ir a concurso. Não, isso não é. A primeira, não, mas é o que está nessa não nova é o que está nessa formulação lei. da lei. Desculpe, mas não é o que está nessa lei. Desculpe, José Gomes Ferreira, repare uma coisa. Repare só... Isto só para concluir o raciocínio, claro que no sim. sentido de dizer, então podia ter aproveitado essa lei para dizer, não tenho que atribuir imediatamente. Não posso, desculpe, a lei não diz isso, o contrato não diz isso, o contrato é explícito, eu leio a norma do contrato. Quero que eu leia a norma do contrato? Então eu vou ler a norma do contrato, dê-me só um segundo. Se não lhe demorar muito não demora muito, que eu tenho aqui, leio já a norma do contrato para que não haja nenhuma dúvida. Para que não haja nenhuma dúvida, tenho aqui... É a sequência da aplicação da lei geral que enquadrou esse contrato da prospecção e pesquisa? Sim, eu já vou procurar aqui, tenho aqui no meu e-mail. É melhor. Já, mas então... já lhe leio. As novas tecnologias às vezes pregam-nos estas perguntas. Não está aqui, está aqui. Não, são muitos e-mails, é rápido. Ora bem, o contrato está aqui, cá está o contrato. Já encontrou? Já encontrei o contrato. Vamos tenho aqui manter os nossos espectadores. Não, é rápido. Eu leio a norma. É por uma boa causa. É por uma boa causa. Eu leio a norma. 11ª, eu acho que é a 12ª, 13ª. Isso do Direitos de exploração. O Estado, observado o estabelecido na linha C do artigo 15 do Decreto-Lei 9090, atribuirá à Luz ao Recurso Limitado direitos de exploração de depósitos minerais de wolframio e estanho. Este contrato foi posteriormente, penso que em 2013 ou 2014, incluiu o lítio, desde que aquela os requeira dentro do período de validade do presente contrato nos termos do artigo 16 do Decreto-Lei 8890. Este contrato foi celebrado em 2012 pelo Governo PSD-CDS. Deu-lhe jeito a seguir essa formulação de uma decisão de um governo que o Dr. João Galamba e os seus pares no governo anterior tanto criticaram em tantas decisões e não conseguiu encontrar uma única linha em lado nenhum para dizer isto é nulo ou anulável por lei? Quantos contratos existem que são nulos ou anuláveis por lei? Pois, mas acontece que este não é. E até agora ninguém demonstrou que é. O João, na verdade, não quis dar cabo disso. José Gomes Ferreira, repara uma coisa. Um secretário de Estado ou um ministro não decide com base no que lhe passa pela cabeça momentaneamente, não é? Há serviços. Seja para introduzir clareza, clarividência e transparência. E a total transparência. O contrato é público, posso-lhe dar o contrato, se quiser, pode ver, o contrato é público, pode ser consultado e é clarinho, como eu acabei de ler. E, portanto, repare, não há aqui inconveniência. Mas dava direito à indemnização se não o seguisse? Dava direito à indemnização se não o seguisse? Repare, o Governo, se o Estado quiser denunciar um contrato, é que apresentar fundamentos. O fundamento era que a lei, entretanto, mudou e que tinha que haver concurso. Repare, José Gomes Ferreira, a lei não é retroativa e quando se assina um contrato em 2012 e depois se muda uma lei que neste aspecto, por acaso, não fazia diferença nenhuma, porque a lei continua a dizer exatamente o mesmo, em termos da atribuição dos direitos de exploração a quem executou, tem direitos de exploração e pesquisa, e quem realizou as atividades de exploração e pesquisa, mesmo que se um contrato é assinado em 2012 e a lei muda em 2013, a lei não tem efeitos retroativos e, portanto, o contrato mantém-se válido. E a responsabilidade de um governante é respeitar a lei. É respeitar a lei e garantir que o Estado é pessoa de bem. Posso ter várias opiniões sobre a celebração deste contrato com esta empresa, sobre a empresa. São irrelevantes para o caso. A minha opinião pessoal sobre a empresa... Assim. Não, repare, uma empresa constituída 3 dias antes, com capital social mínimo. José Gomes Ferreira. Até constou que tinha uma morada relacionada com um sítio onde tinha funcionado uma sede local do Partido Socialista. José Gomes Ferreira. Tudo isso deixa uma suspeita sobre o negócio. Não, deixa uma suspeita se as pessoas não se quiserem informar. Porque nesse Decreto-Lei 8890, que referiu há pouco, está lá explícito que a empresa detentora dos direitos de pesquisa e pesquisa pode ter o direito a requerer a concessão e tem o direito a indicar sociedade constituída ou a constituir a quem será outorgado o contrato. E foi exatamente isso que aconteceu. Repare, a empresa podia ter sido criada no próprio dia. Porque, repare, o que é que se passa aqui? Eu vou dar um exemplo sobre os leilões solar que realizámos em julho. Temos muito que falar sobre isso, sim, mas embora mais à frente um exemplo muito programa. concreto. Quando há grandes empresas que ganharam lotes. A EDP ficou com um lote. A EDP, quando construir o seu parque solar no lote que ganhou, julgo que ser no Ribatejo, agora não me lembro, vai constituir uma sociedade. Porventura, vai constituir uma sociedade no próprio dia em que assinar o contrato. É normal e isto acontece em todo lado. A Luz aos Recursos tem várias atividades. E o que é que a Luz aos Recursos fez? A Luz aos Recursos teve direito à concessão de uma mina, cria uma sociedade para quê? Porque a sociedade será a mina, se a mina vier a acontecer.
Dr. João Galamba, a questão Sim. é, teve direito a fazer lá uma mina? Teve direito porque foi a sua interpretação? Não, porque desculpe. ele só tinha que requerer e o Estado só dava se não é assim. Quisesse... O Estado está obrigado a cumprir a lei e a respeitar os contratos que o próprio Estado assinou. Mas a Luso Recursos, a empresa que tem a concessão, não tem o direito a explorar nem a fazer uma mina. Está muito enganado. O que o concessionário tem o direito neste momento, e tem a obrigação, aliás, não é o direito, tem a obrigação, é de realizar um estudo de impacto ambiental e de submeter o projeto... Que eles irão fazer, sim, e que vão submeter, e irão reformulá-lo tantas vezes quantas as necessárias, até que ser aprovado, uma vez que é essa a lógica do que me está a dizer. Não, desculpe. José Gomes Ferreira, neste momento uma mina, quando se atribui uma concessão, aquilo, na prática, deixa de estar sob a tutela do Secretário de Estado de Energia. Na prática, entre aspas. Porquê? Porque só há mina, se a Agência Portuguesa do Ambiente fizer uma declaração de impacto ambiental positiva ou positiva condicionada. E o Dr. João Galamba quer que haja mina ou não? Eu quero que haja mina se após a avaliação de impacto ambiental, se justificar que haja mina. Repara uma coisa. Há de haver projetos, nos projetos rejeitados com declaração de impacto ambiental negativo nos últimos 10 anos, entre 2008 e 2018, as atividades que tiveram mais declarações de impacto ambientais negativas, isto é, que foram chumbadas e que não avançaram, é a atividade extrativa, onde se incluem as minas. E, portanto, eu não sei se vai haver mina. Nem depende de mim. Mas então, não se sou este decreto estudo de impacto ambiental que for feito e apresentado por esta empresa, for chumbado, é ou não um caso para chamar outras empresas e abrir um concurso público e dizer vocês agora estão em pé de igualdade com outras? É ou não é o José Gomes Ferreira, se o projeto for chumbado e tiver declaração de impacto ambiental negativo, a empresa perde a concessão. Não há mina. Então, não há mina feita por aquela empresa. Pode ser posta a concurso. E o Estado, claro, o Estado recupera o controle daquela área com uma diferença face ao que acontecia em 2012. No primeiro chumbo? Hã? No primeiro chumbo? A empresa pode reformular, mas a empresa pode reformular o estudo, como é evidente, mas se o estudo for chumbado, não há mina e a empresa perde o direito à concessão. E aquilo tem um prazo, não é? Portanto, se ultrapassar o prazo, quer dizer, a empresa não pode estar ad eterno a reformular. É isso que eu estou a referir. Sim, a empresa perde a concessão. E o que é que o Estado ganha? O Estado ganha uma área que já está prospectada e que, se entender, pode colocar em concurso público. Mas também pode entender... Aliás, foi esse o sentido da alteração da lei que Caldeira Cabral fez. Não, mas isso já estava previsto. O Caldeira Cabral não fez nenhuma alteração à lei. A lei é de 2015, por acaso, foi feita pelo PSD e o ministro era Jorge Moreira da Silva. Portanto, o Manuel Caldeira Cabral não fez nenhuma alteração à lei. Acho que foi aprovada já em 2016. Não, a lei é a lei de 2015, qualquer coisa, agora não me lembro do resto, mas como é de 2015, foi em 2015 e não foi feita por Manuel Caldeira Cabral. Foi feita não pelo vamos ficar governo. em pormenores, mas foi essa a informação que havia que tinha sido alterada posteriormente. Mas é curioso que o Dr. João Galamba refere, dá a sensação de que quer mesmo que este negócio se faça. Porque... Não, o Governo está interessado em explorar, valorizar lítio e ter a cadeia de valor inteira que foi, aliás, inserido no... Eu sei que estou interessado. Deixe-me acabar a pergunta, porque eu fiz aqui uma ligeira inflexão para encontrar a expressão correta. O senhor disse assim, este Governo herdou contratos de exploração e pesquisa, mas, na verdade, herdou foi contratos de prospecção e pesquisa. Parece que estava o subconsciente a fugir para dizer herdou contratos de exploração e pesquisa. Como quem diz, isto já estava na fase de exploração. Não estava. Herdou contratos de prospecção e pesquisa que garantem... Não sei como chegar. Herdou contratos de prospecção e pesquisa, não troquei termo nenhum, que está obrigado a respeitar, porque um governante tem que respeitar a legalidade e compromissos assumidos pelo próprio Estado. Todo esse enquadramento justifica um negócio que é uma concessão de 20 anos e que depois poderá ter uma extensão de mais 15 anos e que pode atingir um valor de 380 milhões de euros. Não pode atingir. Sabe o que é os 380 milhões? Segundo o PSD referiu na altura os 300, para ser explicado este negócio. Os 380 milhões de euros é o que a empresa diz, que o projeto total, que o projeto que quer desenvolver é um investimento, ou seja, ninguém entregou 380 milhões de euros aos recursos.
A Luso-Recursos agora vai apresentar um estudo de impacto ambiental que, se for aprovado, poderá iniciar a exploração, e o projeto que tem de exploração, de constituição da mina e de unidades industriais associadas, nomeadamente a unidade de processamento, como toda e qualquer mina tem no local da mina, o investimento é que é desse montante. Ou seja, isto não há aqui uma coisa que vale 380 milhões e que o Estado entregou. Não. O Estado entregou uma coisa que neste momento não vale nada, porque nós nem sabemos se pode avançar a exploração. Depois, se vier a ser aprovado um estudo de impacto ambiental, tem valor. Qual é o valor? Pode realizar, pode explorar, mas tem que investir para o fazer. A empresa tem que investir muitas dezenas ou centenas de milhões de euros para realizar. Portanto, o Estado não entrega uma coisa que vale 380 milhões. 380 milhões é o montante de investimento do projeto que se pretende ali realizar. Está bem, e ao longo dos anos a exploração do minério seguramente representará essas centenas de... Sim, e o Estado receberá impostos, royalties... Mas eu volto a dizer, parece que lhe deu jeito esta herança do governo, invocada do governo de Passos Coelho, para que seja dado andamento rápido a esta concessão de exploração. Falta o estudo de impacto ambiental, como já disse. Andamento rápido. Mais rápido do que? Mais rápido para fazer o raciocínio. Não, desculpa, José Gomes Ferreira, mas a intenção do governo desculpa, José Gomes Ferreira, é de facto que se comece a explorar lítio em Portugal para assegurar a se houver condições para o fazer. Ou seja, se projetos que sejam apresentados para a exploração de lítio tiverem uma avaliação de impacto ambiental positiva. Certo, mas este é o que está mais adiantado, certo? Não, por acaso quem está mais adiantado é o projeto de Boticas, que é anterior, a concessão é anterior e o projeto é anterior, e estão há mais tempo a elaborar o estudo de impacto ambiental do projeto da Savana. Segundo a informação que tenho, o estudo de impacto ambiental deve ser apresentado nos próximos meses, 2, 3 meses. A Luso-Recursos tem 2 anos para apresentar o estudo de impacto ambiental e a concessão foi de março, portanto não está mais atrasada. A Botica está mais avançada. De qualquer forma, é a vossa vontade, vossa do Governo, que haja esta pesquisa, portanto, exploração e transformação do minério para se conseguir chegar ao metal, para que se faça a transição energética o mais rapidamente possível, segundo o vosso plano, o próprio plano do Governo aprovado. Os planos para a transição energética do Governo são conhecidos, constam do roteiro da neutralidade carbónica e constam do Plano Nacional de Energia e Clima. O que nós entendemos é que nesta fase em que vivemos, em que as questões do armazenamento e da mobilidade elétrica estão a passar por uma revolução, a Comissão Europeia definiu um programa chamado Aliança Europeia para as Baterias, que une toda a indústria europeia, a indústria automóvel, a indústria de tecnologia, Siemens e outras empresas, todos os governos e o objetivo da Comissão Europeia e da indústria europeia e dos governos que participam neste projeto é garantir que a indústria europeia como um todo não fica para trás nesta revolução que está a ocorrer, que é largamente dominada pela China e, em alguma medida, pelos Estados Unidos. A indústria europeia está a perder a corrida para as baterias e para a mobilidade elétrica, e o objetivo da Europa é garantir que não fica nem nas mãos de chineses e alemães em termos tecnológicos, nem em termos de matérias-primas. Portanto, as ideias do governo português para o lítio, da importância do lítio, inserem-se nesse projeto. E porquê é que ele é importante para Portugal? É por isso que o ministro Pedro Cisa Vieira, em abril, anunciou o lançamento até final do ano de 8 novos concursos para a exploração, certo? O ministro Pedro Cisa Vieira não anunciou... Referiu, pronto, formalmente o Ministério do Ambiente já o tinha anunciado várias vezes. E como somos todos do mesmo governo, o ministro Pedro Cisa Vieira, na altura ministro da Economia, não ainda ministro adjunto e da Economia, repetiu e disse o mesmo que eu e o Sr. Ministro do Ambiente já tínhamos dito. Tem ou não receio que vão pôr o país em polvorosa com reações populares um pouco em cada um dos sítios onde está prevista esta exploração? Repare, sobre a reação polvorosa, eu tenho muito respeito pelas preocupações das populações locais e, obviamente, é a obrigação do Governo tentar, na medida do possível, esclarecer, tomar em conta as preocupações das pessoas. Eu vou-lhe dar um exemplo. Tirando a assinatura eu não assinei o contrato de concessão, que assinou foi o Diego, apenas autorizei a concessão e aprovei a minuta do contrato. Certo. A minuta do contrato. Mas em abril, eu por acaso no Prós e Contras de segunda-feira disse que tinha sido em março, não é uma despacha de abril. Em abril, perante os protestos
da população de Boticas tinha dito que a prospecção e pesquisa tinha sido muito agressiva da empresa Savana, e eu fiz um despacho, e esse despacho o que é que diz? Esse despacho diz duas coisas muito importantes e que mostram que o Governo ouve as populações e quer, na medida do possível, ir ao encontro das preocupações das populações. Reforçou as medidas de controle? Pela primeira vez até agora, era apenas a DGEG que aprovava os planos de prospecção e pesquisa e que acompanhava os trabalhos de prospecção e pesquisa, e o que esse despacho determina é que os trabalhos, antes de se atribuir um contrato de prospecção e pesquisa, tem que se consultar. E não era obrigatória essa consulta. Foi este Governo e esta equipa, o Sr. Ministro e eu que o fizemos, em abril. Determinámos que, antes da atribuição de prospecção e pesquisa, a DGEG tem que... há um parecer obrigatório das entidades do ambiente, da APA, das CCDRs, do ICNF, se for caso disso, se for numa zona onde pode haver bens culturais da Direção-Geral do Património, e depois, nos trabalhos concretos de prospecção e pesquisa, coisa que não acontecia, era apenas a DGEG que acompanhava, o que esse despacho determina... Esse despacho é público, pode ser consultado. O que esse despacho determina é que depois a empresa, quando submete anualmente os seus planos concretos de prospecção e pesquisa numa determinada área, esse plano tem de voltar a ter parecer positivo de todas essas entidades. Todas essas entidades. Forçou os controlos e as garantias, mas mais uma coisa. Mas mais uma coisa, Zé Gomes Ferreira, mas mais uma coisa importante. Querer avançar rapidamente com a exploração do lixo. Zé Gomes Ferreira, só mais uma coisa importante. Foi dito por muitas pessoas que os trabalhos de prospecção e pesquisa tinham sido bastante agressivos, tinham tirado muitas árvores. O que é que está obrigado o que é que esse despacho obriga as empresas a fazer? Obriga a que agora os trabalhos de prospecção e pesquisa, a recuperação ambiental e paisagística tenha que ser feita em contínuo e condiciona a aprovação de trabalhos de prospecção e pesquisa futuros. Certo, mas nada disso... E antigamente o que acontecia era que a empresa... a vossa vontade de que se avance rapidamente na exploração deste tipo de minério. Há quem tenha dito... Há quem tenha dito que o Governo... Deixe-me só dizer uma coisa. Há quem tenha dito que o Governo quer a todo o custo. Não. Há quem diga que, independentemente dos impactos e dos estudos de impacto, não querem. O Governo não diz a todo o custo. O Governo está interessado que haja a extração, valorização, processamento de lítio, pelas razões que eu já indiquei. Queremos uma refinaria de lítio em Portugal e, portanto, queremos estar na cadeia de valor... Será em Monte Alegre a refinaria? Não, a refinaria de lítio é uma unidade industrial separada do processo mineiro. Deverá estar próximo da maior jazida? Não, deverá estar próximo de um porto, porque terá que ser abastecido por várias minas. O Governo está em negociações e em contacto com várias empresas europeias interessadas em instalar uma refinaria de lítio em Portugal. Saberá a seu termo se essas negociações forem bem-sucedidas. Ou é Aveiro, ou é Setúbal, ou é Sines. Será no norte. Será no norte do país. Ok, mas então pergunto-lhe, mantém a afirmação que fez de que a extração de lítio seja, por exemplo, mina a céu aberto, que é uma das formas de extração, é tão perigosa ou tão poluente como uma simples pedreira? Garanto-lhe, tenho a certeza absoluta. Porque repara uma coisa, o que é uma mina... Uma pedreira para extrair granito ou mármore, sim, não precisa de uma coisa que não é estranha no seu vocabulário, que é a lixiviação. Mas isso não tem nada a ver com o céu aberto. Repara uma coisa, Zé Gomes Ferreira. Ser céu aberto... Não. Zé Gomes Ferreira, vamos lá por partes. Seja mina subterrânea, Zé Gomes Ferreira. A separação do minério tem que se fazer com processo Zé Gomes Ferreira, se faz as perguntas tem que me dar tempo para responder. Certo, mas tem que ser em função daquilo que o conceito, que é a separação semi-industrial. O céu aberto, aí não há nenhuma... Do céu aberto não há não há nenhuma diferença entre uma pedreira a céu aberto, que são a céu aberto, uma mina de lítio a céu aberto e as 56 minas de quartzo e feldspato que têm lá dentro lítio a céu aberto que existem em Portugal. Não há nenhuma diferença. São todas iguais. Se tiver a lavaria para separar o concentrado mas repare, de minério, a lavaria não é nem a céu aberto nem a céu fechado. A lavaria é uma unidade industrial que é independente da mina ser a céu aberto ou subterrânea. Está próxima. Mas o que eu estou a dizer, as lavarias de Neves Couros da Somincor estão lá ao lado. Zé Gomes Ferreira, e também se espera que estejam ao lado, se este projeto avançar, também se espera que estejam ao lado. De qual exploração? De todas. Cada uma delas. Claro, tem uma unidade de processamento, tem uma unidade de britagem, que aí é igual a uma pedreira. Também tem uma unidade de britagem, se aquilo for britado, pode não ser, também pode ser bloco. Não, e repare, pois lá dentro da unidade é que há, é isso? Não, e é depois a unidade industrial, a unidade de processamento, chamada lavaria,
tem um processo de separação do minério, mas o que nós iremos fazer é nós vamos certificar, vamos exigir, a empresa hoje, quando submete um projeto, tem que apresentar as tecnologias utilizadas. Nós vamos querer certificar ambientalmente essas tecnologias. O que é que eu quero dizer com isso? As lavarias podem ter várias tecnologias e várias técnicas. E nós queremos dar preferência àquelas que são mais amigas e menos agressivas para o ambiente. Eu vou-lhe dar um caso muito concreto. A empresa Savannah Resources, que é quem tem a concessão em Boticas, vai incluir no seu projeto a submeter, que faz parte do estudo de impacto ambiental e que vai submeter à avaliação da APA, não vai utilizar técnica, a lavaria não vai utilizar químicos nem ácido sulfúrico. Há outras minas que podem usar. Por exemplo, se não me engano, a Somincor em Castro Verde utiliza. Mas aquela em concreto, o que a Savannah tem planeado como processo na lavaria é um processo com matéria orgânica biodegradável. Ou seja, o que é que isto quer dizer? Há tecnologias e o Governo tem instrumentos para dar preferência a umas em detrimento de outras, de maneira a que impactos sejam evitados ou minimizados. Outro exemplo. Não conseguiu explicar na ida a Covas do Barroso e que depois acabou por falar com menos gente do que era previsto. Não, o Governo tem toda a disponibilidade de explicar isto em todas as... E é também para isso que eu aqui estou, para ter a oportunidade para explicar. Do conforto do Parlamento ou dos gabinetes para uma coisa, Zé Gomes Ferreira, receou pela sua vida ou pela sua segurança? Não, claro que não. Não houve ameaças físicas de parte de ninguém. Só mas não tem consciência que pode acontecer a multiplicação destes protestos quando for ao terreno, porque as pessoas estão naturalmente ansiosas. Sim, e algumas delas, certamente que algumas não quererão saber de argumentos, porque assim é próprio da percepção pública das coisas. Mas acho que vai conseguir convencer o maior número de portugueses que vivem no interior e nessas zonas onde há estas jazidas de que há vantagem, há mais vantagens que inconvenientes. Eu vou-lhe dar outro exemplo. Isto é política, agora não é claro, economia. Não, mas eu acho que, obviamente, que temos que respeitar os receios, os medos das pessoas e temos o dever de explicar, temos o dever de ter em conta esses receios e esses medos e tomar as medidas necessárias para mostrar que eles são infundados ou minimizar certos receios. Eu vou-lhe dar outro exemplo. Nós agora, na regulamentação que estamos a fazer da lei, vamos inscrever 3 princípios muito importantes. 4 princípios, aliás, que é a questão da eficiência hídrica. Eu vou-lhe dar um exemplo. Tem que ter técnicas de gestão de água e de reciclagem totalmente em circuito fechado. O caso da Somincor é um exemplo. A Somincor recicla toda a água que usa, tem 100% de reciclagem. Isso reduz muito significativamente o consumo de água. Portanto, quando as pessoas dizem que têm preocupação... Estas unidades também vão ter que fazer isso. Claro, nas lavarias à boca de cada mina tem que fazer isso. Claro que sim. Claro que sim. Mas como é que conjuga? Já agora... A eficiência hídrica, eficiência energética... Não, espera aí. Não, é só para dizer os 3 princípios, é muito rápido. Eficiência hídrica, eficiência energética, as minas terão que ter produção de energia própria e são fortemente incentivadas, porque uma das coisas que as minas têm que fazer é demonstrar em que medida é que aquele projeto pode trazer benefícios para a população local. Mas como é que está previsto, para além hoje, por exemplo, os royalties são receita exclusiva do Estado Central. Nós vamos prever isso nos contratos e na regulamentação que iremos aplicar até 50% dos royalties recebidos pelo Estado têm que ser receitas para a população local. E as empresas são fortemente incentivadas a, por exemplo, na questão da energia, partilharem energia com as comunidades. Como é que conjuga... E o terceiro princípio... José Gomes Ferreira, deixa-me só tem que ser rápido, E o terceiro princípio é a eficiência dos materiais. O que é que isto quer dizer? No outro dia eu vi alguém dizer porque não estão só interessados em lítio, estão interessados, num debate em paredes de cor, estão interessados noutros minérios nesse local. Qualquer mina é polivalente. E houve uma estudante de geologia, uma miúda nova de 20 ou 21 anos, que disse, ao contrário do que pensa, isso é bom. E é menos mau para o ambiente. Porque quantos mais minérios, quando se extrai uma determinada pedra, quanto mais minérios se puder explorar naquela pedra que se extraiu, menos resíduos existe e menor é o impacto ambiental. Estamos de acordo, certamente. Mas diga-me, como é que é possível explorar o lítio em Covas do Barroso ao mesmo tempo que isto é uma região de património agrícola classificado pela Unesco? Isso, obviamente, será um elemento a considerar na avaliação de impacto ambiental, mas eu respondo-lhe facilmente, é que naquela região não podemos criar aquela percepção que estamos a falar de um território virgem que nunca conheceu atividade extrativa e que de repente... já desde os romanos. Olha, vou dar um exemplo. Na zona de Boticas, agora, nós temos também o Ministério do Ambiente, através da Empresa de Desenvolvimento Mineiro, da EDM, tem uma longa atividade de recuperação de passivos ambientais, de minas abandonadas, minas feitas sem regras ambientais,
é que os projetos mineiros hoje não têm nada a ver com os projetos mineiros do passado, em que não havia nenhuma regra ambiental, quer dizer, as pessoas podiam deitar lixo onde quisessem, podiam poluir da forma que quisessem, não havia estudos de impacto ambiental, não é? Quando a Penasqueira abriu no final do século XIX, não havia um estudo de impacto ambiental. Nós agora, em Boticas, por exemplo, foram encontrados, acho que 210 ou 220 registros de minas abandonadas. Só no Concelho de Boticas. Só no Concelho de Boticas. Portanto, aquela ideia de que aquela natureza se desenvolveu virgem e impoluta e agora, pela primeira vez, vem a ameaça da atividade extrativa. Isso pura e simplesmente não corresponde. Certo. Não corresponde à verdade e não corresponde à história daqueles territórios. Os autarcas têm posições dispares entre eles, porque o de Montalegre percebia ter estado de acordo, o de Boticas já não estará de acordo, enfim. Há um Boticas nunca se percebe muito bem. Ok, se calhar interessa-lhe o investimento, mas depois quer estar com as populações. Mas isso terá que lhe perguntar. A mais-valia, à partida, o João Galamba diz, não, o Governo está a negociar com uma empresa europeia para várias empresas fabricar as baterias de lítio em Portugal. O que vai acontecer é que estas explorações... Não é baterias de lítio em Portugal, para este caso é uma refinaria de lítio, ou seja... É o minério. Repara, Portugal... O metal, certo? Portugal, a atividade mineira em Portugal foi caracterizada sempre por baixo valor acrescentado. Ou seja, Portugal não tinha a cadeia de valor, por exemplo, no caso São Mincor produz concentrados e exporta concentrados. Quer deixar cá a mais-valia produzindo o metal que é para ele não ir para fora ser depois refinado e Nós queremos que associar a atividade extrativa à atividade que tem mais valor e que permite justificar a atividade extrativa, que é o processamento de uma fábrica para fabricar uma refinaria de lítio que produza carbonato ou hidróxido de lítio ou ambos. E onde é que ela vai ser? Qual é que é o... Será no norte do país? No norte do país, sim. Que era o que referia há pouco, próximo do Porto, certo? Em princípio, próximo de Porto, e tem garantia de que venha? Já tem? Repare, nós não temos garantia de que venha, mas temos boas perspectivas que venham e, obviamente, que... Quantos milhões é que é esse investimento? São algumas centenas de milhões. E com postos de trabalho? Com bastantes postos de trabalho. Centenas também? Sim. E, portanto, está a querer que fique cá mais-valia. Embora não tenha essa garantia, a exploração avance já, não, certo? Por exemplo, uma das coisas que vão estar nas minutas dos contratos, porque isto para mostrar que o nosso projeto não é um projeto mineiro, é um projeto industrial que é uma mais-valia se estiver associado à atividade extrativa, porque significa que temos o recurso e, portanto, temos vantagem face a outros países que não o têm. Mas está nas minutas dos contratos do concurso que iremos lançar de prospecção e pesquisa. O concurso é de prospecção e pesquisa, é para identificar, para saber, para podermos ter uma discussão racional sobre onde é que há, quanto é que há, de que qualidade é que é. Portanto, a prospecção e pesquisa tem essa utilidade. Permite-nos evidenciar os recursos, conhecer os recursos que o país tem e depois ter uma discussão sobre o que fazer com eles. Mas agora perdi-me. Rapidamente, para concluir, em relação a esta matéria... aquilo que vejo é que tem mesmo vontade que haja a exploração desculpa, agora lembrei-me. No contrato, na minuta do contrato, está lá claramente que só será atribuída, porque repare, porque é que o concurso tem sido adiado? Só será atribuída? Porque tudo fica definido na prospecção e pesquisa. Nós temos que, na fase da prospecção e pesquisa, dizer em que condições é que poderá ser atribuída a concessão futura. Coisa que não foi feita no passado e que vai ser feita agora. O que é que está lá escrito nas minutas do contrato? Só será atribuída a concessão a quem construir uma refina de lítio ou se associa a alguém que o faça ou venda para uma que existe em Portugal. Ou seja, o que é que isto significa? Que fica expressamente previsto que ou o lítio é valorizado em Portugal ou não há concessões de lítio futuras que decorram do concurso que iremos fazer. Ao início fazer. desta conversa, o que eu acho que vai acontecer é que muitos destes contratos de exploração depois vão ser contestados pelas concorrentes e vai ser uma batalha jurídica e não vai haver exploração tão depressa. Muito rapidamente...